Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edson Matheus Alexandre Cizeski. Eu desenvolvi essa pesquisa que eu vou falar um pouquinho hoje com vocês pelo PIBIC e com a bolsa da Fundação Araucária. Sou aluno de Ciência e Computação da UEM, entrei em 2018. Fiz essa pesquisa junto com a professora Linier, né, lá do meu departamento, e ela se chama Uma aplicação IoT para o monitoramento da saúde no dia a dia. Então aqui a gente vai entrar um pouquinho na questão da IoT, internet das coisas. A gente vai falar da IoT voltada para a saúde, né? Voltada para esse monitoramento de cuidados básicos de saúde mesmo. A gente vai discutir, né, esse ecossistema que eu propus nesse trabalho, como ele foi desenvolvido, como ele foi feito e pensado, certo? Então, começando aqui pelos conceitos principais, eu separei três aqui para a gente mergulhar um pouquinho. O primeiro deles não tinha como não ser, realmente, internet das coisas, né? A internet das coisas tem várias definições, assim, que você consegue encontrar de vários autores. Vários autores categorizam ela com algumas pequenas diferenças, mas ela sempre tem alguns denominadores comuns, né? E aqui eu trouxe ah, um compilado aqui, eu acho, da definição que eu mais gosto. Então, basicamente, a gente consegue entender a IoT como uma rede de dispositivos variados que estão conectados à internet, né? Então, essa rede de dispositivos variados, né? O que seriam esses dispositivos variados? Seriam desde objetos pequenos, como sensores, né, que conseguem coletar essa informação de forma inteligente e tratá-la, até objetos mais complexos, como veículos, né, veículos por inteiro. Aí aqui a gente pode entrar em outros exemplos que estão no nosso dia a dia, né? As pulseiras inteligentes, os postes, os semáforos, enfim. Todos esses pontos são dispositivos variados, né? E bom, eles também, além de estarem conectados à internet, eles também devem poder ser monitorados, detectados e controlados, né? Ou seja, a gente deve conseguir fazer essas três coisas com os dispositivos IoT. Bom, e aí entrando aqui um pouquinho mais na sub-área do meu trabalho, é uma área um pouco mais recente dentro da IoT, né? Pelo menos esse termo, né? Que é a IoT voltada para a saúde, voltada para os cuidados básicos de saúde. Então é um termo que nem eu falei recente, que os pesquisadores estão utilizando para definir esse campo. Então, a aplicação desenvolvida nesse trabalho, a ideia dela principal é contemplar um dispositivo vestível, um mínimo produto viável desse dispositivo vestível, né, que seria basicamente uma pulseira, né, que coleta dados relacionados à saúde do paciente do idoso, manda para essa aplicação mobile e, enfim, é apresentada, é utilizada para o bem do paciente. Beleza, então aqui quais são os objetivos do trabalho? O objetivo geral do trabalho é desenvolver uma aplicação mobile de cuidados básicos de idosos, que nem eu mencionei, que seja integrada com um protótipo de hardware, funcionando dentro e fora de um ambiente fechado, né? Ou seja, ela tem que conseguir tanto funcionar na sua casa quanto na rua, por exemplo, e tudo mais. Integrando as funcionalidades que seriam identificadas na literatura. Então, bom, partindo aqui para os objetivos específicos, a gente tem alguns pontos legais de mencionar. O primeiro é que foi feito um estudo sobre os conceitos fundamentais da área de internet das coisas, né? A gente estabeleceu alguns pontos centrais que a gente deveria fazer um estudo, revisar os conceitos, entender certinho os autores mais recentes, o que eles estavam falando sobre o tema. Depois disso, a gente elaborou um estudo sobre as plataformas de hardware encontradas no mercado, né? Quais seriam as melhores opções de trabalhar, quais a gente teria acesso, os sensores que essas plataformas de hardware suportam, quais são os sensores mais baratos, enfim. E também os protocolos de comunicação, né? Bluetooth, LoRaWAN, Bluetooth Low Energy, Wi-Fi, enfim, todas essas questões. Uma revisão sistemática do tema de internet das coisas voltadas para a saúde foi feito, né? Então a gente também pegou aqui aí, sim, fez uma revisão bem aprofundada sobre a literatura nos últimos 5 anos sobre esse tema. A gente modelou a aplicação, né? A aplicação que seria por vir a aplicação e definiu os protocolos para desenvolvê-la. Então aí sim a gente começou a etapa de desenvolvimento da solução de software que viria a se tornar aplicação mobile. Também desenvolvemos o protótipo em hardware, né, fazendo um MVP do protótipo e executamos uma pequena bateria de testes só para validar algumas funcionalidades e ver que estava tudo funcionando do jeito que deveria estar. Bom, partindo aqui para os materiais e metodologia, os materiais que a gente utilizou foi o microcontrolador Node MCU ESP32 para fazer a questão do protótipo vestível, né? Então é um microcontrolador
é bem utilizado, né, bem conhecido do Node.mcu. A gente utilizou ele. A gente também fizemos alguns testes, implementamos com a Manui, a plataforma de hardware própria do meu grupo de pesquisa, do Maná. O sensor que a gente usou foi um MPU 6050, que conta com acelerômetro e um giroscópio. Eu desenvolvi em TypeScript a aplicação mobile, o front-end dela, usando o framework React Native, que acho que é um dos frameworks hoje em dia que competem aí com o Flutter no topo da cadeia de desenvolvimento Android. E também para o back-end eu utilizei o Node.js para fazer toda a questão do back-end, das funcionalidades e tudo mais. O banco de dados que eu utilizei para persistir as informações foi o MongoDB, um banco de dados não relacional. E todas as pesquisas, o levantamento de bibliografia e tudo mais foi feito utilizando a plataforma do IE Explorer, né? Eu utilizei lá para puxar os artigos e tudo mais. Bom, partindo aqui um pouco para os métodos e etapas da pesquisa, primeiro a gente fez aquele levantamento bibliográfico inicial sobre a área de IoT que eu mencionei. A gente pesquisou quais seriam as opções de hardware disponíveis para a gente utilizar é, ao longo do projeto, né? Todas as que a gente teria contato. A gente fez a revisão sistemática da IoT, que levou também alguns meses, que a gente pegou, descobriu as palavras-chave que a gente queria pesquisar, quais seriam o filtro de tempo que a gente ia utilizar, qual seria o filtro de importância acadêmica do artigo, enfim, toda essa questão foi feita e aí elaborei a revisão sistemática do Internet of Healthcare Things. Bom, a partir daí a gente começou a desenvolver a aplicação mobile. O desenvolvimento da aplicação mobile teve também várias etapas dentro dela, mas logo que ela foi concluída, a gente fez o desenvolvimento do MVP de hardware, né? Então, essa parte do MVP de hardware teve que esperar toda a aplicação mobile estar pronta para eu entender certinho como que ela ia funcionar e fazer a integração com o MVP em hardware. Bom, aqui primeiro só tem uma visãozinha aqui do Node MCU e do sensor, né, do MPU 650. Ele é o protótipo em hardware, né, o mínimo produto viável que dava pra gente fazer alguns testes. A gente queria ter tido tempo de fazer numa impressora 3D ou algo do tipo, algum quizzzinho para ele, mas não deu. E aí a gente fez alguns testes mesmo dessa forma, aprendendo só o sensor ali para ele ficar fixo e fazendo os testes se mexendo, ver se ele contava os passos, testando a queda, enfim. Bom, aqui eu detalho um pouquinho sobre o protocolo de comunicação utilizado para ele conversar com a aplicação mobile. A gente estabeleceu o Bluetooth Low Energy, então a plaquinha aí que vocês estão vendo na imagem trocava informações com o celular através do BLE. A plataforma escolhida para desenvolver o código C que detectava que usava o sensor para detectar os passos, detectar queda, foi a ideia do próprio Arduino mesmo. E bom, esse é o protótipo, né? Ele é um elemento IoT que pode vir a ser uma pulseira inteligente. E além disso, ela pode ser expandida para contar com mais sensores, né? Como de percepção, de nível de oxigênio do sangue, de batimentos cardíacos, enfim. Tem uma escalabilidade clara nesse projeto. Em relação à aplicação mobile, aqui eu só trouxe essas 4 telas, porque seriam muitas telas para trazer da aplicação. Então aqui é a tela inicial da aplicação que pede e-mail e senha. Assim, quando você entra, você pode ver ali naquela quarta tela que você pode dizer se você, quando vai se cadastrar, se você é um paciente ou se você é um doutor, porque a ideia da aplicação é que ela tem duas visões, né? Tanto a do paciente, que pode consultar seus últimos dados, ver seu relatório, quanto o doutor, que pode ter muitos pacientes e visualizar todos esses, as informações de cada paciente, os dados deles e tudo mais. Então é uma plataforma justamente para servir para o idoso mesmo, para uma pessoa monitorar, é, pode ser tanto ele quanto alguém da família, ou o médico também cuidar de todos os seus pacientes, entender as necessidades deles, monitorar, ver como que está tendo e ter relatórios das últimas, dos últimos dados que a ferramenta, do que o protótipo hardware conseguiu coletar. Partindo um pouco aqui agora para o escopo geral do ecossistema proposto, tem um detalhe aqui que eu não mencionei antes, que eu vou mencionar já já, que é a questão da Alexa. Mas, bom, basicamente, ali começando da esquerda para a direita, a gente tem o dispositivo em IoT, que coleta dados pelos sensores e envia para o celular. É, a,
a aplicação do smartphone, que tem toda a questão enfim, da aplicação que eu mencionei, o banco de dados MongoDB, que envia que recebe as requisições e retorna os dados, e a Alessia, que a gente integrou nesse ecossistema para justamente ser uma outra forma de comunicação para conseguir obter esses dados que o dispositivo IoT coletou. Bom, então fica claro aqui que os nossos objetivos foram alcançados, a gente conseguiu desenvolver a aplicação mobile e ter o protótipo em hardware desenvolvido. Além de tudo isso, a gente teve as funcionalidades que eu mencionei do médico, dos contatos, a conexão Bluetooth, o processamento dos dados, a persistência, também envia alertas via e-mail quando acontece alguma coisa mais séria, todas essas questões foram desenvolvidas. Bom, eu queria agradecer aqui, por fim, a Fundação Alcari e a CNPq pelo suporte financeiro e também a minha orientadora, a professora Linier, que foi um prazer trabalhar com ela ao longo do tempo, certo?